Essa é a aula de matemática de hoje, que é 1 de setembro. A habilidade de hoje ainda é a mesma das aulas anteriores, que é compreender os raciocínios combinatórios aditivo e multiplicativo na resolução de situações-problema de contagem indireta do número de possibilidades de ocorrência de um evento, tá? Então, é a mesma habilidade das aulas anteriores. Só que hoje, o que a gente vai ver? A gente vai ver algumas fórmulas, tá? E como utilizar essas fórmulas na resolução de exercícios que envolve a análise combinatória, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Eu fiz ontem um mapa conceitual, né? De como utilizar as fórmulas da análise combinatória. Então, eu coloquei aqui, depois eu já postei no status, no stories, né, do WhatsApp, mas eu vou depois mandar para vocês, né, no individual, no particular de cada um, e eu vou postar também no Facebook, tá? Eu aconselho vocês a tentar fazer um mapinha desse, porque fica muito mais fácil na hora que for resolver algum exercício, né, para qual caminho você tem que seguir. Então, aqui, análise combinatória. Então, o que é análise combinatória? É calcular de quantas maneiras um evento pode acontecer. Então, né, o evento é aquilo que eu quero que aconteça, né? É a parte, né? Então, aqui eu coloquei pela letra P. E a gente tem o total, né? O tudo, o todo. Esse todo, ele é representado pela letra N, de universo, tá bom? Então, aqui a gente vai utilizar a letra N e a letra P. Lembrando que o N é o total e o P é a parte. Provavelmente, o que vai acontecer? Na maioria dos casos, o universo ele vai ser maior do que aquilo que eu quero, tá? Tem casos de que eles são iguais, tá? Então, a primeira pergunta que a gente vai fazer é: o número de elementos é igual ao número de posições que eu tenho? Se a resposta for sim, então significa que é um caso de permutação, tá? E essa permutação, ela pode ter repetição ou não. Então, se ela não tiver repetição, a gente usa essa primeira fórmula. Agora, se ela tiver repetição, a gente usa essa segunda fórmula aqui, tá? Aí, agora, se a resposta é não, não. O número de elementos não é igual ao número de posições. Se a resposta for não, a gente tem que fazer mais uma perguntinha, que é: a ordem importa, né? Tem diferença se a gente tiver ali, né, pegar primeiro uma coisa, depois outra, ou for fazer uma fila, né, algo desse tipo? A ordem é importante? Sim, a ordem é importante. Então, se a ordem for importante, a gente tem um caso de arranjo. E o arranjo, ele pode vir com repetição e sem repetição. Agora, se a ordem não importar, então a gente tem uma combinação, tá? Eu sei que é muita informação, né? Tudo de uma vez, mas a gente vai resolvendo os exercícios, vai clareando as ideias, tá? Então, esse é o mapa conceitual que a gente vai utilizar para fazer as perguntas, para saber qual fórmula utilizar, e esse mapa aqui é legal ter ele na mão, tá? Bom, mas vocês perceberam que aqui a gente tem, né, esses pontos de exclamação. Ele é um símbolo matemático e ele tem um significado, que é o significado de fatorial, tá? Então, esse ponto de exclamação, ele significa fatorial. Então, tem até algumas pegadinhas na internet, né? Que fala assim, quanto que é 2 mais 3? E eles colocam esse símbolo de fatorial, para poder confundir mesmo, tá? Então, o que significa quando aparece esse símbolo de fatorial? Bom, por exemplo, aqui a gente tem 2 fatorial. O 2 fatorial significa que eu vou multiplicar o 2
por todos os números que vêm antes dele. Então, eu vou fazer o quê? 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Agora, eu tenho 3 fatorial. Então, o 3 fatorial, o que significa? Que eu vou ter que multiplicar o 3 por todos os números que vêm antes dele. Então, vai ter que ser 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, tá? Então, o que seria o 4 fatorial? Vou ter que multiplicar o 4 por todos os seus antecessores. Então, seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, assim por diante. Então, se eu tiver 5 fatorial, o que vai ser o 5 fatorial? Como que vai ficar, né? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quanto que vai dar 5 fatorial, então? 120. Então, toda vez que aparecer esse símbolo de exclamação, né, na língua portuguesa é o símbolo de exclamação, a gente vai fazer, então, lembrar que é o fatorial. Então, é só multiplicar, pegar esse número que aparece aqui e multiplicar por todos os seus antecessores. Beleza? Então, aí tem uma regrinha, né? Para guardar. O 1 fatorial, né, é próprio 1 mesmo. E o 0 fatorial, ele também é 1, tá? Então, essa regrinha aqui, ó, é importante que vocês guardem. Quando tiver aparecer, né, às vezes pode ser que apareça. Se aparecer 1 fatorial, isso daí dá 1. E se aparecer 0 fatorial, isso também dá 1, tá? Então, guarda essa regrinha. Ó, quem quiser dar um print aí da tela, dá um print, tá? Que é legal guardar essa informação. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Quer perguntar no chat? Deixa eu ver aqui. Pessoal, quem não colocou o nome ainda, coloca, porque eu conto presença, tá? Vale nota essa presença. Por enquanto, ó, 29 pessoas colocaram o nome aqui no chat e a gente tem 40 participantes na reunião, tá? Tem gente que ainda não colocou o nome e a série. Coloca aí, por favor, não esquece, porque depois que acaba a reunião não tem como eu saber quem entrou e quem não entrou, tá? Eu faço o controle só pelo fato de vocês colocarem o nome aí no chat, tá? Então, quem não colocou o nome e a série, coloca aí, por favor, tá bom? Vamos lá, então. Como não tem pergunta, vamos continuar. Então, vamos para esse exercício, atividade 13. Lembra que lá na aula anterior, inclusive na minha provinha que vocês fizeram agora em agosto, quem não fez ainda, tá disponível lá o link. Eu mandei mensagem um por um ontem de quem não me entregou ainda, tá? Faz o quanto antes. Então, lá tinha sobre anagramas, né? O que é anagrama? É quando eu pego, né, as letras de uma palavra e troco essas letras de posição. Então, pode ser que forme palavras que tenham sentido e palavras que não tenham sentido algum. Então, por exemplo, né, ó, trocando a ordem das letras então, INA, podem ser formados 6 anagramas diferentes. Daí aqui ele mostrou quais são esses anagramas. Agora, se a palavra for Ana, Ana vai ser só 3 anagramas. Por quê? A gente tem a letra A, que ela se repete. Então, se eu mudar o A de posição, né, tem ali A-N-A. Eu vou trocar os 2 As de posição. Vai mudar, né, ali o que vai aparecer? Não, vai continuar a mesma coisa. Então, eu tenho a palavra Ana. Se eu trocar, vou trocar esse primeiro A com esse segundo A aqui, vou trocar de lugar. Troquei de lugar. Troquei de lugar, olha como que ficou. Ficou Ana, do mesmo jeito. Então, aqui não conta 2 anagramas, conta um só, porque né, não houve mudanças, né? Então, como que a gente faz isso na hora de calcular? Tem um jeito de calcular? Tem.
Então, vamos ver como faz? Então, se eu tiver essas palavras aqui, ó. Então, carro, corpo e corro. Então, como que eu faria para calcular utilizando as fórmulas, tá? Vou pensar ali nas fórmulas, né, já que eu mostrei para vocês. Bom, então voltando lá, né? Eu tenho que fazer as perguntas, não tenho? Então, a primeira pergunta que eu faço: o número de elementos é igual ao número de posições? Vamos ver, né? Eu quero escrever a palavra carro. Carro tem quantas letras? Tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. E eu vou utilizar 5 letras? Sim. Então, o número de elementos é igual ao número de posições? Sim. Então, a gente vai aqui para o lado esquerdo, ó. Então, é uma permutação. Aí, o que que eu tenho que ver? Tem repetição de letras ou não tem repetição de letras? A resposta é tem repetição, né? Então, ó, com repetição. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, ó. O que que significa essa fórmula? Tem o N embaixo e aqui em cima tem N1, N2, né? E assim por diante. O que que significa esse N e os N's que tem N1, N2, N3? O N é o total de letras da minha palavra. E o N1, N2, N3 são as repetições, tá? Então, vou fazer aqui de vermelho, que eu acho que o vermelho aparece mais. Então, a palavra carro, ela tem um total de quantas letras? Ela tem 5 letras. Aí, vamos ver as letras que se repetem. A única letra que se repete aqui em carro é a letra R. E a letra R, ela aparece quantas vezes? 2 vezes. Então, a única repetição que a gente tem é o 2, tá? Como que eu coloco isso na fórmula? Então, o maior vai em cima, então 5 fatorial, e o outro vai embaixo, 2 fatorial, tá? Então, lembra que eu falei para vocês o que significa 5 fatorial? É 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, vamos colocar aqui 5. Opa. Então, aqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E o que é o 2 fatorial? É 2 vezes 1. O que você pode fazer aqui? Pode multiplicar, né, cada um deles, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 120. 120 dividido por 2, isso daqui vai dar 60, tá? Esse é um jeito de fazer. Outro jeito de fazer, tá? Vou dar duas maneiras de fazer para vocês. Outro jeito de fazer, eu posso pegar e ir cancelando os números que são iguais, tá? Simplificando. Então, aqui eu tenho 1 e 1 corta, o 2 e o 2 corta. Então, o que que eu vou multiplicar? Só isso daqui que sobrou, ó. 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. Tá vendo que deu o mesmo resultado? Tá? Então, tanto faz o jeito, né, que vocês quiserem fazer. Vai dar no mesmo. Beleza? Então, vamos para o próximo aqui, ó. A próxima palavra é a palavra corpo. A palavra corpo, ela tem quantas letras? Tem 5 letras, né? Então, o total de letras é 5. E quantas repetições tem? Ó, corpo tem C, o C repete? Não. A letra O, ela repete? Repete, né? 2 vezes. Então, vamos colocar o 2 aqui, ó. A letra R repete? Não. A letra P repete? Também não. Então, a gente só tem de repetição a letra O, que aparece 2 vezes. Repara que ficou igualzinho ao exemplo anterior, que é da palavra carro, tá? Então, isso daqui, quanto que vai dar? Vai ficar do mesmo jeito, né? 5
fatorial em cima e 2 fatorial embaixo, tá? Então, aqui vai dar o mesmo resultado, né? A gente vai colocar, abrir o 5, ó, vou fazer de novo, para quem não entendeu, né? Tentar entender com esse daqui. Então, o que é o 5 fatorial? Lembra? Toda vez que aparece fatorial, é só multiplicar por todos os seus antecessores. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E o 2 fatorial é 2 vezes 1. Vocês vão perceber que a maioria das vezes eu vou fazer cancelando de cima com de baixo, tá? Que é bem mais fácil. Então, aqui tem 2 e 1 em cima e embaixo, então eu vou cancelar. O que sobrou? 5 vezes 4 vezes 3. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3 dá 60. Então, deu igualzinho o de cima, tá? Vamos para o item C. Eu quero que vocês vejam para mim, então, quantas letras tem e quais são as repetições, tá? Então, como que a gente vai deixar isso na fórmula, na hora de colocar na fórmula? Então, eu quero saber aqui que número vai ficar embaixo e que número vai ficar em cima, se é um só que vai ficar em cima ou se são 2 que vão ficar em cima, tá? Então, ó, 1 minutinho para vocês escreverem aí no chat. Pode escrever quais são as repetições, o total de letras, tá? A forma que vocês quiserem escrever eu vou entender, tá? Então, um minutinho para vocês pensarem. Então, a palavra corro, quantas letras tem, quais são as repetições? Quem já entendeu como faz e quiser colocar já a solução, também pode colocar, tá bom? Então, vai, escreve aí, gente, que eu vou dar uma olhada aqui no chat quem não colocou nome ainda. Vamos ver se alguém respondeu. Duas pessoas responderam. Bom, algumas pessoas responderam. Eu entendi o que vocês quiseram dizer, tá? Cada um que respondeu eu entendi. Só que assim, vocês pensaram certinho, mas na hora de colocar o resultado, teve algumas confusões, tá? Então vamos pensar aqui um pouquinho. Então a palavra é corro, né? Corro tem 5 letras, beleza. Aí vamos olhar para a repetição. A repetição, a gente tem a letra O, ó, a letra C aparece uma vez só, então não precisa colocar. A letra O aparece 2 vezes, então a gente coloca o número 2 aqui. A letra R também aparece 2 vezes,
Então, a gente coloca uma vírgula aqui e coloca 2, tá? Aí, como que a gente vai colocar isso na fórmula? Lembra? Esse daqui que tá aqui embaixo vai para cima. Então, 5 fatorial. E ali embaixo a gente coloca a quantidade que repete. Então, 2 fatorial e copia outro 2 fatorial, tá? O que eu vou falar para vocês aqui para ter cuidado? A gente não soma o total de repetição. Então, aqui, por exemplo, eu não tenho 2 vezes a letra O e 2 vezes a letra R. Eu não posso colocar 4, que nem 2 mais 2 dá 4. Por quê? 4 fatorial dá um resultado. E 2 fatorial vezes 2 fatorial dá outro resultado totalmente diferente. Então, a gente não pode juntar letras diferentes para contar como uma repetição só, tá? Então, tenham esse cuidado na hora que vocês forem colocar, tá bom? É que o 2 e o 4, né? Se a gente pegar 2 vezes 2 dá 4, parece que vai dar a mesma coisa, né? Porque o 2 é um numerinho complicado, né? Que ele facilita alguns resultados. Mas cuidado, tá? Esse não é o jeito certo de fazer. Então, como que a gente vai fazer aqui? A minha dica, sempre abre o fatorial, tá? Abre o fatorial. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Não aparece aqui o risquinho, tá? O pontinho do vezes, mas é tudo vezes. O 2 fatorial é 2 vezes 1. E tem outro 2 fatorial. Então, 2 vezes 1. Então, como tem 2 vezes o 2 fatorial, eu coloquei ele 2 vezes ali embaixo aberto, tá? Aí, vamos ver o que dá para cancelar aqui, ó. Tem bastante número, né? Então, dá para cancelar bastante coisa. Vamos ver ali o que vai dar. Bom, vamos começar ali do final, ó. 2 e 1, 2 e 1. Já deu para cancelar, beleza? Agora, esse 1 aqui embaixo, ele vai fazer diferença? Dividir por 1? Não, então corta esse 1 também. Repara que a gente tem esse número 2, mas eu já cortei o 2 ali de cima. Mas eu consigo simplificar com esse 4, tá? Então, quanto que é 4 dividido por 2? Dá 2, tá bom? Então, o que sobrou aqui para eu multiplicar? 5 vezes 2 vezes 3. 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 3 dá 30. Então, o resultado aqui é 30. Então, a gente consegue escrever 30 anagramas com as letras da palavra corro, tá bom? Então, eu vou colocar aqui mais uma palavra, então, para ver se vocês pegaram o jeito de fazer, tá bom? Deixa eu pensar numa palavra que repete bastante letra. Já pensei. Banana. Banana. Vamos pensar, então, na palavra banana. Olha, pensei rápido, hein? A palavra banana, ela tem quantas letras no total? 6, né? Então, o total de letras vai aqui embaixo, 6. Agora, vamos pensar nas repetições, tá? A letra B aparece uma vez só, então não precisa colocar. A letra A, quantas vezes aparece a letra A? 1, 2, 3. Então, eu vou colocar aqui o 3 em cima. Vamos ver, a letra N, quantas vezes aparece a letra N? 1, 2. Então, 2 vezes. Agora, como que a gente monta, né? Lembra? O número de baixo vai em cima. Então, 6 fatorial. E aqui embaixo vai ficar quem? O 3 e o 2. Então, 3 fatorial vezes 2 fatorial. Lembrando que, como são letras diferentes, a gente não pode somar, tá? O 3 mais 2 e colocar 5 fatorial. Não pode fazer isso. Aí, o que eu faço? Eu abro esse fatorial, né? Então, vai ficar 6 vezes 5
vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. E aqui embaixo, 3 vezes 2 vezes 1 e o 2 vezes 1. Então, eu abro todo mundo, abro todos os fatoriais. Vamos ver o que dá para cancelar. Ó, eu vou apagar esse 60 aqui de baixo, só para não confundir, tá? Vou apagar esse 60 aqui, ó, só para não confundir. Bom, vamos ver ali então. O que dá para cancelar? O 3 com 2 com 1, dá para cancelar com esse 3, com esse 2 e com esse 1, né? O 1 aqui a gente corta também, só para esquecer dele, né? Para não confundir. Tem um 2 aqui embaixo, esse 2 dá para simplificar com alguém de cima? Dá. Tem o 6 e tem o 4. Eu posso escolher aqui quem eu quero simplificar. Ah, eu vou escolher o 4, tá? Ah, mas eu posso escolher o 6? Pode, vai dar no mesmo. Ó, eu vou escolher o 4, para cancelar com 4. Então, aqui em cima vai ficar 2, porque eu dividi 4 por 2, deu 2. Então, o que vai sobrar aqui para multiplicar? 6 vezes 5 dá 30. 30 vezes 2 dá 60. Então, com as letras da palavra banana, eu consigo fazer 60 anagramas, tá? Depois, na apostila, tem exercício, ó. Esse exercício que eu fiz é o 13. Depois tem o exercício 14, que é bem parecido, tá? Que as palavras são Ana, casa e cabana, tá? Mas, para vocês pegarem o jeito, eu até sugiro que vocês tentem fazer, tenta fazer com o nome de vocês, ou com a palavra matemática, tá? Se a gente estivesse em sala de aula, muito provavelmente eu ia passar vários para vocês, tá bom? Nossa, gente, já só tá faltando 10 minutos para acabar a aula, né? E eu não tô nem na metade, para vocês terem uma ideia. Mas, enfim, ficou alguma dúvida desse daqui, gente, das palavras do anagrama? Vocês querem perguntar alguma coisa? Se tiver vergonha de perguntar por áudio, manda a pergunta no chat que eu leio aqui, tá? Alguma dúvida? Depois, quem ficar com vergonha de perguntar, manda também no WhatsApp que eu respondo, tá bom? Vamos para o próximo, então, para a gente ver, né, outra fórmula ali que dá para usar. Ah, acho que alguém vai perguntar, peraí. Então, alguém perguntou assim, se não cortar, vai dar diferente? Não, vai dar igual, tá? Mas por que que eu corto, né? A pessoa está perguntando de cortar o número de cima com o número de baixo. Lembra que na hora que eu fui fazer esse daqui, ó, da palavra carro, primeiro eu fiz sem cortar. Eu multipliquei todo mundo aqui, ó, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, deu 120, e 2 vezes 1 deu 2. Aí eu fiz 120 dividido por 2 dá 60. Aí, e se cortar, na hora que cancela aqui, né, só ficou 5 vezes 4 vezes 3, que também deu 60. O resultado vai dar o mesmo. Mas por que que a gente corta? Para facilitar os cálculos. Porque se a gente tiver mais letras, né, vai ter mais número para multiplicar, depois mais número para poder dividir, né? Para quem tem dificuldade em multiplicação e divisão, daria mais trabalho, tá? Mas fica o mesmo resultado, fiquem à vontade para fazer direto ou para simplificar, tá bom? Isso daí tanto faz, não vai dar diferença alguma. Vamos tentar fazer esse exercício 15 aqui. Aí os outros que eu deixei, né, que eu achei que ia dar tempo, eu gravo um vídeo e posto no YouTube para vocês verem, tá? Então aqui, quando 3 meninas, Ana, Bia e Carla, e um menino, o Dan, formam uma fila, temos 24 filas diferentes, como já vimos em problemas anteriores. Se, no entanto, o critério para a formação da fila não for a individualidade das pessoas, mas apenas o sexo, serão apenas 4 filas diferentes formadas por 3 mulheres e um homem, da seguinte forma. Então, o que ele falou assim?
Se eu for fazer uma fila e pensar pelo nome das pessoas, então eu posso fazer a fila com a Ana, a Bia, a Carla e o Dan, ou a Ana, a Bia, o Dan e a Carla, ou a Ana, a Carla, a Bia e o Dan, ou a Ana, a Carla, o Dan e a Bia, e por aí vai, né? Então, se eu pensar dessa forma, eu vou ter quantas maneiras diferentes? 24 maneiras diferentes. Porque o que a gente faz? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, isso a gente já viu lá atrás. Agora, se eu for pensar pelo sexo das pessoas, então eu tenho 3 meninas e 1 menino, né? Então, eu vou olhar, eu não sei o nome. Eu estou pensando só em menina e menino. Então, como que ficaria a fila? Bom, eu posso ter menina, menina, menina e menino, ou menina, menina, menino e menina, ou menina, menino, menina e menina, ou então menino, menina, menina e menina, tá? Então, só tenho 4 maneiras. Porque eu não sei o nome, então eu olho só pelo sexo, né? Se é menina ou menino, tá? Então, a gente vai ter agora algumas regrinhas para olhar, beleza? Então, vamos ver aqui, ó. Com 5 pessoas, então aqui ele explicou de 4, né? Agora vamos ver para 5. Com 5 pessoas, sendo 2 meninas e 3 meninos, quantas filas diferentes poderão ser formadas no caso de? Então, primeiro, a gente tem 2 meninas e 3 meninos. Então, menina eu vou usar o M e menina eu vou usar o H, tá? De homem. Então, se eu tiver 2 meninas e 3 meninos. Então, H, H e H. Quantas filas diferentes poderão ser formadas no caso de? A letra A. Ser considerada a individualidade das pessoas. Quando eu falo a individualidade, então significa que eu vou olhar por cada serzinho ali, né? E cada serzinho tem um nome, né? Então, cada um que eu for pegar ali vai fazer a diferença na hora que eu alternar? Vai, porque se eu colocar a Ana, depois a Bia, ou a Bia, depois a Ana, já são maneiras diferentes. Então, toda vez que falar individualidade, é porque eu estou considerando cada serzinho ali diferente. Então, eu vou formar a fila normal. Não são 5 pessoas? Bom, vamos voltar lá para as fórmulas, mas não precisaria de fórmula esse, tá? Então, o número de elementos é igual ao número de posições? Sim. Tem repetição? Cada pessoa é diferente da outra ou as pessoas são iguais nesse caso? São diferentes. Então, não tem repetição. Então, o que a gente faz? Usa somente o fatorial, tá? Então, aqui eu estou olhando pela individualidade das pessoas, então só vou usar o fatorial. Então, quantas pessoas são? 5. Então, só vai ficar 5 fatorial. O que é o 5 fatorial mesmo? É o 5 vezes 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso daqui vai dar 120, né? Ó, 20, 60, 120. Então, se eu não considerar, né, o sexo, eu vou considerar a individualidade, que cada pessoa tem um nome, então vai dar 120 filas diferentes. Agora vamos para a letra B. Aqui no A, só vou explicar para vocês que, lembra que lá atrás a gente fazia assim, né? São 5 pessoas, então tem 5 lugares na fila, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu colocava 5 vezes 4, é o mesmo jeito, tá? De fazer. Agora a letra B. Ser considerado apenas o sexo das pessoas. Então, eu não sei o nome, eu sei que é mulher, mulher, homem, 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 tá? Então, não sei o nome, eu vou olhar apenas pelo sexo das pessoas. Aí, vamos voltar lá para a fórmula, então, para a gente fazer as perguntas. O número de elementos é igual ao número de posições? Sim, porque ainda eu quero formar a fila de 5 pessoas, tá? Aí, então, é uma permutação. Aí, como que eu sei que se é com repetição ou sem repetição? Bom, eu tenho mulher, mulher.
Ó, já falei 2 vezes a palavra mulher. E eu tenho homem, homem, homem. Então, eu já falei 3 vezes a palavra homem. Então, tenho repetição. Então, eu vou usar essa fórmula aqui, que nem eu usei a de calcular anagrama, tá? Então, eu tenho 5 pessoas. Eu tenho mulher, mulher. Então, repetiu 2 vezes. E eu tenho homem, homem, que eu repeti 3 vezes. Então, como que vai ficar na hora de substituir na fórmula? 5 fatorial, 2 fatorial e 3 fatorial, tá? Então, eu abro todos os fatoriais. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Faço aqui, né? Abro todos os fatoriais. Quem quiser multiplicar tudo e depois dividir, pode. Quem quiser simplificar também pode, tá? Aqui pode tudo. Só não pode somar os dois aqui, hein? Colocar 2 mais 3, 5, porque senão isso daqui vai dar um só e tá errado. Bom, então aqui, ó, tem 3, tem 2 e tem 1. Eu vou cancelar com esse 3, com esse 2, com esse 1. Corta esse 1 também, que não faz diferença. Esse 2 de baixo, eu vou cancelar com esse 4 aqui, e no lugar vou colocar 2. Então, 5 vezes 2 dá 10. Então, se for considerado apenas o sexo das pessoas, eu vou ter quantas filas diferentes? Eu vou ter 10 filas, tá bom? Gente, o tempo ó, só tem menos de 1 minuto. Quem não colocou o nome, corre colocar. Se tiver alguma dúvida, me manda depois no WhatsApp que eu respondo, tá? Eu vou gravar um vídeo explicando esses exemplos, né, melhorzinho, tá bom? Eu vou explicar